Dia, estamos aqui mais uma vez para estudar um novo tópico. Hoje nós vamos tentar entender a concepção da lei e pecado, a relação íntima que existe entre a lei e o pecado na ótica do Novo Testamento, na interpretação de Cristo, na interpretação do apóstolo João. Para tanto, vamos estudar a partir do capítulo 3 do primeiro Evangelho de João, especificamente no verso 4, quando o João define o que seja o pecado. A partir de então, nós vamos entender o que é o pecado e se essa relação de pecado está vigente até hoje, juntamente com a lei. Qual é a relação que estabelece entre pecado e lei? Todo aquele, versículo 4 do capítulo 3 do primeiro Evangelho de João, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é a fundamentação. Pecado não é algo abstrato, algo imaginário que cada um define da maneira como melhor lhe convém, ou cultural, ou decorrente de um tempo, de um costume, não é nada disso. O pecado é bem claro, bem específico. Ele está lá, é disciplinado em Êxodo capítulo 20, quando trata dos 10 mandamentos. Então, o pecado é a transgressão dos 10 mandamentos, é a transgressão da lei de Deus. Especificamente, Êxodo capítulo 20 diz os 10 mandamentos. A transgressão, o momento que se viola um daqueles mandamentos, isso é pecado. É algo concreto, não é algo imaginário, cultural, decorrente do tempo ou do espaço. É algo que está registrado lá em Êxodo 20. Então, João é bem claro quando define que pecado é a transgressão da lei. Aí gera outra controvérsia, que muitos debates se fez até hoje, ao longo do tempo, até hoje existe, de que a lei teria sido abolida por Cristo. Cristo morreu na cruz para abolir a lei. Isso não tem respaldo na própria doutrina de Cristo. O que ele ensinou é exatamente o contrário. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus ele fala exatamente da relação do ministério dele com a lei, do trabalho dele com a lei. Capítulo 5, verso 17 de Mateus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque na verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ou seja, a lei é a base do ministério de Cristo. Ele veio para ensinar, para ratificar e para interpretar a lei. A lei que foi dada a Moisés lá no Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Agora, se tem uma nova vertente aí, dizendo que, nos tempos modernos, dizendo que a lei foi abolida, que cada um faz o que quer, faz o que acha certo, que os costumes são moldados de acordo com o tempo, de acordo com a época, varia de acordo com a época. Você não tem uma referência de certo e errado de nada. Tudo passa a ser tolerado e aceitado como certo. É isso aí que está ocorrendo. É um desprezo, uma desconsideração ao que Cristo disse lá em Mateus capítulo 5. Ah não, mas Paulo, aí utiliza esse argumento de Paulo. Paulo disse que a lei foi abolida, que a lei serviu de aio para conduzir até Cristo. Não foi nada disso. Nós temos que ter uma interpretação sistemática. Nós temos que analisar a palavra como um todo, os evangelhos como um todo. Paulo não pode dizer algo que contradiz a Cristo. Porque se a Bíblia tem contradição, então a veracidade dela é posta em xeque, é posta à prova. Como que eu posso ter um livro que um apóstolo diz uma coisa, Cristo diz outra? Como? Não, é claro que não. Nós temos que ter uma interpretação sistemática, uma interpretação do todo. Qual é o contexto que Paulo está falando aquilo? Qual é o contexto que Paulo falou em Gálatas a respeito da lei, em Romanos capítulo 7 a respeito da lei? E o contexto é justamente no aspecto cerimonial. No aspecto cerimonial, a lei antiga, a lei lá de Levíticos, demonstrava
um rito, uma forma de cultuar a Deus, que era através do sacrifício de animais. A população cometia um pecado, levava um animalzinho até o templo, esse animal era sacrificado, o sangue aspergido no templo, derramado para a remissão dos pecados. O sangue do animal era necessário, aquele sacrifício do animal, para ele ter os pecados perdoados. Essa parte cerimonial, essa lei cerimonial que existia, não tem mais sentido hoje, é claro, é isso que Paulo está falando. Não há necessidade, nós já temos o sacrifício de Cristo, nós temos o trabalho de Cristo, a doutrina dele aí. Não há necessidade mais de se fazer sacrifício de animais para Deus, ir para o templo, aspergir sangue, não tem mais. Isso foi abolido. Agora, o não matarás, que está lá nos 10 mandamentos, não furtarás, não prestará falso testemunho, não cometerás adultério, isso continua vigente. É um contrassenso dizer que então a lei foi abolida, quer dizer, você pode furtar agora? Você pode cometer homicídio, então? Você pode mentir em juízo? Ou fora de um processo? Claro que não. Essa lei continua vigente, sempre teve vigente, é isso que Cristo diz, vai passar até os céus e terras, os mandamentos vão continuar os mesmos. E se você não cumprir os mandamentos, você vai ter consequências na sua vida. E a consequência não é só na vida do indivíduo, infelizmente ela se espraia para toda uma comunidade, para toda uma nação, para todo um país que passa a entrar num declínio, uma degeneração em todos os aspectos. Aspecto social, aspecto legal, aspecto de relacionamentos, todos os aspectos passam a ser prejudicados. Até o aspecto econômico, muitas vezes. Então é isso, a lei ela continua vigente, ela continua produzindo seus efeitos e é necessário que o cristão se atenha ao tomar decisões na sua vida, se atenha à lei, se atenha o que ela diz. Mas se eu pensar em algo em desacordo com a lei, mas não agir em desacordo, está tudo bem, não está. Não está. Porque o próprio Cristo disse, se um homem cobiçar uma mulher, já cometeu adultério. Então, a questão já nasce dentro do coração do indivíduo. Na parte psicológica, já nos pensamentos você é capaz de transgredir a lei. É por isso que é necessidade de cumprir, né, aquele protocolo de vigiar e orar. É saber distinguir o que Deus espera de mim e o que o mundo oferece. O que o mundo requer hoje, disponibiliza, e o que Deus quer para a minha vida. Há uma batalha constante, isso é inegável. Há um contraste muito grande nisso. Mas é preciso ter consciência que é o meio que a gente vive. É um meio de conflitos, é um meio de batalha, é um meio de contraste. Nós estamos no campo de batalha. Só que temos que escolher. Ou seguimos a Cristo, obedecemos, ou então deixamos levar pela maré. Deixamos levar pela onda. E aí a consequência vai ser dor e sofrimento. Vocês podem ver isso. E, infelizmente, a maioria está desligada de Deus, não quer mais ter um compromisso com Deus. E quer achar que Deus tem que ajudar no momento de dificuldade, seja ela dificuldade financeira, seja ela dificuldade de saúde, de doença, seja lá o que for. Então é importante ter em mente que a lei ela não foi abolida, a lei continua produzindo seus efeitos. E João diz que a transgressão da lei é o pecado. O que é pecado? É transgredir os mandamentos. Seja por pensamento, seja por atitudes concretas. Também fala, né, a questão da divina semente. Aquele que busca satisfazer a vontade de Deus e se opõe à maré, se opõe aos costumes sociais que atentam contra a lei de Deus, esse tem a semente divina. Esse o maligno não consegue tocar, porque ele está resoluto em permanecer na obra de Deus. Então permanecemos o quê? Cumpramos os mandamentos. Buscamos o Senhor através da oração, através da meditação. Ocupamos nossa mente, como lá em Filipenses 4, fala Paulo, tudo que é bom, justo, honesto, deve ocupar nossos pensamentos. E pregamos o Evangelho, vamos exortar as pessoas a voltar-se novamente à palavra de Deus, à leitura da palavra de Deus, à meditação, à oração, à honestidade, a ser justo, ao amor ao próximo, amar o seu irmão. Lá também 1 João 3 fala,
11 fala, né? O amor ao próximo. Então, por enquanto é isso. Vamos orar e vamos se manter firme na fé.